Ora, cá estamos de regresso com o programa Consultório. Já sabe que também vai poder juntar-se a nós, a esta conversa, às nossas convidadas, para aqui esclarecer todas as suas questões, partilhar connosco o seu caso, o seu testemunho, relacionadas então com duas especialidades, como referi há pouco. São elas Oncologia também, Medicina Dentária, e para isso só tem que marcar o número de telefone 22-508-3297 para se inscrever, porque já alguém está do outro lado da linha para receber a sua inscrição, mas tem também à sua disposição o endereço de e-mail exatamente, consultório@portocanal.pt, assim é que é, portanto, por escrito, também pode partilhar toda esta informação connosco. Sabemos que as consultas regulares de saúde oral são fundamentais para o diagnóstico precoce de lesões malignas e este é precisamente o tema do último bloco da edição desta segunda-feira, até porque vamos saber qual é a interligação entre estas duas especialidades. Portanto, junte-se a nós, participe nesta conversa, esclareça aqui a sua questão, partilhe connosco o seu caso, o seu testemunho. São nossas convidadas a doutora Sónia Rego, médica oncologista, a quem agradeço a presença, é um gosto recebê-la, Sra. Doutora, muito obrigada por estar aqui connosco no consultório e trouxe também consigo a doutora Ana Luísa Borges, médica dentista, muito obrigada por estar aqui connosco, é um gosto recebê-la aqui neste consultório, Sra. Doutora, muito obrigada. Sra. Doutora, vamos falar do sexto cancro mais frequente em todo o mundo e nós conseguimos perceber, ou vamos perceber que são muitas vezes os médicos dentistas, de facto, os primeiros a identificar a patologia oncológica na cavidade oral e daí esta interligação entre estas duas especialidades, não é? Que pode às vezes ficar esquecida. Pois, e esse, o objetivo foi mesmo esse, para ver o quão é importante essa relação entre o médico-dentista para direcionar, porque a maior parte das vezes são eles que detectam as alterações. Portanto, como a Alexandra disse muito bem, estamos a falar do sexto cancro mais comum, mais frequente em homens, mas também ocorre em mulheres. Mas ao contrário dos outros cancros, que muitas vezes até venho aqui falar, a incidência tem vindo a aumentar, assim como os outros, mas a mortalidade também tem vindo a aumentar, enquanto que dos outros já conseguimos diminuir. Portanto, e é aí que temos que atuar. E como é que vamos atuar? É tentando ver quais são os fatores de risco, o que é que podemos fazer para diminuir essa incidência. E os fatores de risco e a prevenção, no fundo, têm a ver com os sinais de alarme, os sinais que a população em geral tem que ter a noção que se alguma coisa não está bem, deve recorrer ao médico. E esse aumento da mortalidade, por exemplo, tem a ver com a desvalorização muitas vezes desses sinais? Exatamente, que a população... porque nós sabemos, assim como acontece nos outros cancros, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor é o prognóstico. Portanto, se desvalorizam ou subvalorizam alguns sinais, nomeadamente lesões que podem aparecer na cavidade oral, aquelas aftas que não passam, que demoram, aquelas lesões esbranquiçadas, portanto, às vezes na língua, formigueiro, não quer dizer que tudo isso seja cancro, mas tem que recorrer ao médico. E como são lesões da cavidade oral, o melhor sítio, sem dúvida alguma, será o médico de medicina dentária. Assim como muitas pessoas dizem tenho que ir ao médico de família com regularidade. Esquecem que a doutora Ana, melhor do que eu, poderá falar acerca disso, mas uma consulta regular no médico de medicina dentária, pelo menos 6 em 6 meses, Exatamente. É fundamental, porque são eles que vão detectar, muitas vezes, o médico de medicina geral familiar tem a sua importância grande, sem dúvida alguma, mas há lesões específicas que, quando nos chegam, eu, enquanto oncologista, já em estadios muito avançados. Estamos a falar de lesões que podem já estar ulceradas, portanto, em ferida. Porquê? Porque foram subvalorizadas anteriormente. Claro que sim. Sra. Doutora, nós insistimos ou ouvimos muito estes profissionais de saúde, médicos e dentistas, insistirem para toda a população ir, de facto, de 6 em 6 meses, não só para o tratamento de cáries ou fazer a destartarização, mas também por esta questão. Quais são essas lesões mais comuns que muitas vezes nós podemos desvalorizar e que podem estar por trás de um cancro? Portanto, conforme a doutora Sónia referiu, é importante a realização das consultas de 6 em 6 meses, numa média,
Mas, por outro lado, também, assim que qualquer pessoa em casa veja algum destes sinais, o aparecimento de uma ferida, tipo, como se fosse uma afta que não cicatriza, toda a gente já teve uma afta na boca e sabe que ao fim de alguns dias a tendência será para desaparecer. Quando temos uma ferida ou uma afta que não cicatriza, que não desaparece, é um possível sinal de alarme. Estamos a falar de semanas? Sim. Tudo o que esteja nas 2, 3 semanas sem cicatrizar é um sinal de alarme. Isto também para dizer que as consultas devem ser feitas 6 em 6 meses, ou se qualquer pessoa detectar alguma alteração, deve-se dirigir ao médico dentista, não esperar pelos 6 meses. E, portanto, dei como exemplo a questão dessa ferida ou dessa afta, mas podemos também ter placas que normalmente, ou que mais frequentemente são brancas ou vermelhas, são também um sinal de atenção, ou um nódulo, como se fosse uma bolhinha que cresce. E é importante também dizermos que, principalmente na fase inicial, quase todas estas lesões, quase todas estas alterações não dão dor. E, portanto, como a dor é o sinal que normalmente as pessoas esperam para procurar ajuda, infelizmente no cancro oral a dor aparece só em estadios já mais avançados. Portanto, não desvalorizar estas feridas, estes nódulos, dificuldade em engolir, alteração na fala, alteração na forma como mexemos a língua. Se passamos a sentir que para um lado mexe bem e para o outro não mexe, é também um sinal de alarme. Se aparecer algum nódulo no pescoço associado a alguma destas alterações, também é importante não desvalorizar. Portanto, temos aqui diferentes aspectos de lesões importantes, que todos os médicos dentistas têm formação para poder observar e diagnosticar, e o nosso papel é essencialmente esse, na parte do diagnóstico. E o autoexame também, não é? Sim, todos nós em casa também podemos estar atentos a alguma dessas lesões. E qual é o procedimento, Sra. Doutora? Se houver essa suspeita numa consulta, o que é que se segue? Portanto, nós detectando esta alteração, agendamos a realização de uma biópsia. Portanto, convém ser um procedimento programado, normalmente não tem que ser feito naquela altura, podemos programar para daí a uns dias. E o que no fundo que nós vamos fazer, se for uma lesão grande, nós fazemos um cortezinho e enviamos para a análise. Se for uma lesão mais pequena, até podemos remover na totalidade. Aguardamos então o resultado e no caso de termos uma lesão cujo diagnóstico foi confirmado de cancro oral, nós devemos encaminhar. Pronto, isto ou para a consulta de oncologia, tanto pelo serviço público como pelo serviço privado. Pronto, depois daí também é vermos aquilo que o paciente pretende. Claro. Aí, portanto, o processo passa logo para as mãos. Exatamente. E o médico oncologista. Sim, porque a biópsia habitualmente é realizada pelo médico de medicina dentária ou algum colega que tenha, que seja de radiologia de intervenção, que possa fazer a biópsia. E convém falar acerca deste tema e outros tantos que eu gosto para prevenirmos, porque realmente o que se tem passado é isso. Os doentes, quando me chegam, eu costumo dizer, e é verdade, eu gostaria que, apesar de ser oncologista e ser vocacionada e direcionada para tratar o cancro, eu gostaria que não houvesse cancros. E isso era o ideal. Portanto, um oncologista teoricamente serve para tratar cancros, mas acima de tudo há um trabalho de base na prevenção, elucidar as pessoas acerca dos fatores de risco, por exemplo, o tabaco e o álcool são praticamente fatores de risco de praticamente todos os cancros, mas nomeadamente os cancros da cavidade oral têm um grande peso. E as pessoas continuam a fumar tanto de uma forma ativa como passiva, o álcool também. Ou seja, parece que as campanhas de sensibilização ainda não chegaram bem fundo, por isso é que convém estar sempre insistir nestes assuntos, não é? Claro. No cancro da cavidade oral há um outro fator de risco que convém ser aqui referido, que é muitas vezes o cancro é também provocado por lesões
pré-malignas. Essas lesões podem ser provocadas pelo vírus, o HPV. Nos últimos anos surgiu a vacina contra o HPV, nos homens e nas mulheres, já pertence ao Plano Nacional de Vacinação, portanto é importante também aqui deixar um alerta para a importância de se fazer a vacina do HPV para no futuro não ter esses problemas. Os rapazes também já são vacinados. Os rapazes também. Exatamente. Portanto, hábitos alimentares e de vida saudáveis, mas neste tipo de cancro que viemos cá falar hoje o tabaco e o álcool têm um peso muito grande. E além disso, depois, o ter uma ferida, uma afta, isto passa e ir protelando, quando nos chega, já é num estadio avançado. E é essa a causa de estarmos a falar de um cancro com um índice de mortalidade que tem vindo a crescer. Ao contrário dos outros, que a grande maior parte ou estagnaram ou tenha vindo... Podia ter sido completamente diferente o prognóstico daquela pessoa, não é? Exatamente, pode. Se diagnosticarem precocemente, ainda é um cancro que muitas vezes a necessidade das intervenções cirúrgicas pode ser algo mutiladora, pode ser deixar mas requer com radioterapia, quimioterapia. Exatamente. O tratamento passa cirurgia, radioterapia e quimioterapia, podendo em cada caso é individualizado sempre o tratamento e é discutido em consulta de grupo multidisciplinar. Portanto, mediante o caso ser só necessário a cirurgia, ou cirurgia e radioterapia, ou só radioterapia e quimioterapia. E em alguns casos, hoje em dia, mais em estadios avançados e que não acomete a parte de engolir ou da parte respiratória, poderá ser quimioterapia com intuito só para tentar que não haja um crescimento tão acelerado das células. Claro. E, infelizmente, muitos doentes já nos chegam nesse patamar. E daí a grande importância também de haver uma sensibilização das pessoas, em geral, para os sinais de alerta, não achar que é uma afta... Sim, que vai passar. Vai passar, vamos deixar ver, isso deve passar. Muitas vezes recorrem a medicamentos ou fórmulas na farmácia, mas às vezes, olha, o meu vizinho pôs aquilo, a minha amiga pôs aquilo e eu também vou pôr, e vai protelando, não é? Claro. Porque muitas vezes, e como a doutora Ana disse, aquilo não dá dor, porque muitas vezes até põem soluções que quase que anestesiam e eles vão protelando. Vão mascarando, não é? Exatamente, lesões, nem claro. se apercebem que a lesão já está a ficar... E esse tempo pode fazer toda a diferença. Exatamente. Sra. Doutora, têm surgido cerca de 1000 novos casos por ano? Este é um número redondo bastante significativo? Sim. Pronto, as estatísticas também podem variar um bocadinho se estamos a falar no nosso país ou se estamos a falar a nível europeu ou a nível mundial. Portanto, como a doutora Sónia diz, no fundo, quase todos os cancros têm tido uma incidência crescente, mas infelizmente aqui o que nos preocupa é de facto não conseguirmos aqui travar a taxa de mortalidade e o diagnóstico precoce, que é o que nós queremos aqui muito focar. Também importante, a população portuguesa em geral não está alerta ou desvaloriza muito tudo o que é problemas da boca. Portanto, dor é tratada com qualquer coisa que comprou na farmácia ou vão ao dentista no último caso na questão da dor. Portanto, gostávamos de passar esta mensagem de tudo o que é da boca pertence ao nosso corpo, ao nosso organismo. Portanto, é importante que cheguem a nós, a mim, à doutora Sónia, numa fase inicial, que consigamos então ajudá-los a ter uma melhor qualidade de vida. Permita-me só acrescentar, doutora Sónia, na parte também da prevenção, a questão do protetor solar no lábio. Portanto, temos o cancro que pode afetar o lábio, em que o protetor solar, e então naquelas
profissões em que habitualmente a exposição ao sol é prolongada, é importante também falar aqui na proteção solar. Claro e no fumo passivo, que também é uma questão que hoje em dia é importante, e qualquer fumador, tenho a certeza que se preocupa com a sua saúde, mas se pensar também que pode afetar a saúde dos seus familiares, dos seus filhos, ficar a pensar um pouco no assunto, que o fumo passivo sabe-se hoje, através de vários estudos aliás feitos por investigadores portugueses, que tem um papel também preponderante no aumento do risco do cancro oral. Claro, acho que esta é a principal mensagem, não é? Depois a mastigação fica afetada, a deglutição, a fala, portanto... A principal mensagem, no fundo, é, como temos vindo a batalhar aqui, mas é não protelar, não é? Claro. Se a pessoa, mesmo nos telefonemas, na parte dos telefonemas, quando nos ligam, o que vemos às vezes são as queixas de pessoas que ficaram, protelaram, ou seja, e neste caso da boca, às vezes uma afta. Eu já sou muito achacada a ter aftas. Certo. Uma afta prolongada não é uma coisa comum, tem que ser observada e até pode não ser, primeiro, pode não ser cancro. Claro. Segundo, pode não ser cancro da boca. Pode ser uma queda até da imunidade, mas isso requer que seja avaliada por um profissional de saúde. Sem dúvida. E que vá ao médico, não é? Portanto, mais uma vez, aqui eu acho que a mensagem é: qualquer sinal ou sintoma que seja prolongado tem que ser avaliado por quem entende. Neste caso, de preferência, não deixar descurar as visitas regulares ao médico de medicina dentária e todos os outros fatores que já falamos aqui, que pode não ser cancro, portanto, como eu já disse, mas... que são muito importantes. O tabaco e o álcool, estamos sempre a falar, pronto. Não custa falar mais para tentar sensibilizar. Acho que todas as campanhas de sensibilização são válidas e tanto vamos falar que se atingirmos um like pequeno de pessoas de cada vez, já não é mau. Já é uma missão cumprida. Exatamente. É isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Muito obrigada também. Nós agora vamos fazer um curtíssimo intervalo e, portanto, já sabe que depois vamos ao encontro das suas dúvidas. É para si que estou a falar, para si que nos acompanha desde as 2 da tarde. Portanto, deve se inscrever através do número de telefone 22-508-3297, isso mesmo, para poder participar e aqui esclarecer a sua questão relacionada com este assunto. Cancro da boca, portanto, cancro oral. Tem aqui a oportunidade também de esclarecer as suas questões relacionadas com a oncologia e ainda a medicina dentária. 22-508-3297, mais uma vez. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultorio@portocanal.pt. Contamos consigo. Até já. Estamos de regresso após este curtíssimo intervalo, porque agora vamos ouvir as suas questões relacionadas com estas duas especialidades que aqui abordamos, precisamente antes desta pausa. São elas medicina dentária e oncologia, e para isso só deve marcar o número de telefone 22-508-3297 ou entrar em contato connosco por escrito, através do endereço de e-mail consultorio@portocanal.pt. Assim é que é. Doutora Sónia Rego, médica oncologista, continua connosco. Agradeço imenso a presença. Muito obrigada. Também doutora Ana Luísa Borges, médica dentista. Muito obrigada também pela sua presença e partilha da experiência aqui neste consultório. Vamos arrancar com esta ronda, Sra. Doutora. Vamos lá. E começamos com a dona Cristina Pacheco, que liga de Oeiras e tem 73 anos. Dona Cristina, seja muito bem-vinda ao consultório. Obrigada. Olá. Muito boa tarde. Olá, doutora. Pode colocar a sua questão. Sim, Força. é o seguinte, eu também sou doente oncológica, tenho linfoma e tenho diabetes e coisa cardíaca, uma circulação no sangue grave, tem muita coisa. E então é assim, eu antes esperava com tanta dormência dos joelhos para baixo, que eu não sei se será de diabetes, eu passo a vida, eu acabo de tomar banho, agora vou pôr as pernas outra vez com água gelada, mesmo de inverno que eu não aguento. Uhum. E eu estou a tomar o Tarental, estou a dar Flon. O Tarental foi passado por um colírio para a especialidade de oncologia. Mas eu estou muitos. Vamos ouvir a sua doutora, dona Cristina. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Obrigada.
Ora bem, Dona Cristina, pronto, disse que era uma doença oncológica, não cheguei a perceber se fez tratamentos de quimioterapia. Sim. Fez. Pronto, Sim, muitas vezes o que acontece... Quimio e da forte. Pronto, o que acontece, a toxicidade da quimioterapia, que já abordamos aqui também algumas vezes, também vai tornando as células mais debilitadas, não é? Portanto, pode estar, sim senhora, com maior sensibilidade para o frio e daí ter mais frio e ter dos joelhos para baixo, não foi, Dona Cristina, que disse? sim. Portanto, É calor e dormência. Eu não dormência. tenho frio, tenho calor e fiquei com as pernas queimadas após a quimioterapia há 2 anos e meio. Pois, e são efeitos que podem melhorar ao longo do tempo, depois de ter terminado a quimioterapia, mas também podem manter-se. Há medicação, provavelmente julgo que os seus médicos já terão orientado. Muitas vezes o que fazemos é a gabapentina, no sentido de tentar melhorar. Provavelmente já fez, não é? Pois. Estou a tomar 3 por dia. Pronto. E outra coisa que pode ajudar, Dona Cristina, às vezes, é a fisioterapia. Não sei se também estará... Sim. Então vou pedir ao doutor para me passar. Há fisioterapia, nomeadamente com estimulação das terminações nervosas, e os fisioterapeutas sabem e orientam nesse sentido, pode ajudar. Agora, milagres de desaparecer completamente, às vezes pode não acontecer. Pois, exato. E o lado bom é que, ao que parece, a doença está controlada, portanto, é o lado bom, Dona Cristina. Estou vigiada agora. Não há vela sem senão, portanto, os tratamentos às vezes deixam algumas sequelas, mas não tem a doença que se tivesse a doença era bem mais complicado, provavelmente. Portanto, Dona Cristina, deu uma oportunidade à fisioterapia, não é? Sim, para sim. tentar aliviar os sintomas. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Rápidas melhoras. Um grande beijinho para si. Obrigada. Obrigada e um bom programa. Obrigada, muito obrigada. Continuação de uma excelente semana. E agora vamos ouvir o Sr. Fernando Rodrigues, que liga de Peso da Régua e tem 47 anos. Seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Olha, o meu pai teve cancro na boca e começou pelo maxilar, pela parte de trás do osso. E eu, há coisa de um ano, tirei um dente. E a partir daí comecei a ficar, de vez em quando, fico com a língua um bocadinho inchada e passo a vida a trincar a língua de lado. Eu queria saber se tenho que tomar alguma providência contra isso ou assim. Faz esta questão porque o seu pai teve cancro no maxilar, é isso? Sim, e depois passou para a língua, acabaram por cortar a língua e assim. Muito bem. Sra. Doutora? Se calhar a doutora com a Sra. Ana, Doutora? que ele tirou o Tentar dente, explicar acho que também a queixa bocadinho este dele caso. Sim. Claro. Eu não percebi há quanto tempo tirou o dente. Há coisa mais ou menos de um ano. De um ano. Procurou consulta com o seu médico dentista após ter tirado esse dente? Não. Entretanto, não. Pronto, eu julgo que o mais indicado, pronto, o primeiro passo é consultar o seu médico dentista, idealmente o dentista que lhe extraiu o dente, para procurar algum fator que possa estar relacionado com a extração do dente ou não. Isto porque disse-me que tem tendência a trincar a língua. Sente que a língua está um pouco dormente também? Às vezes sim. Às vezes sinto. Pronto. Pode acontecer algumas vezes, quando anestesiamos ou quando extraímos o dente, haver algum dano nos nervos que vão para a zona da língua portanto, o que sente estar relacionado com a extração do dente e não ser propriamente cancro. Agora, estamos aqui a falar numa questão importante. É importante não desvalorizar sintomas. Portanto, aquilo que está a sentir pode ser algo relacionado com a extração do dente que não mereça uma grande preocupação, ou ser algo que deve ser investigado mais a fundo. Mas, portanto, o meu conselho,
é que consulte o seu médico dentista para procurar saber qual é a causa. Está ok. Bem, obrigado. Já agora, Sr. Fernando, se me permite esta pergunta mais pessoal, como é que o seu pai soube do cancro no maxilar e também na língua? Foi numa consulta de rotina ou teve algum sintoma? Não, porque ele começou a sentir tipo um mau sabor na boca, tipo podre. Nós até começámos por dizer que se calhar era a impressão dele. Entretanto, fui a um médico dentista, acabou por lhe dizer que tinha que ser visto por um médico especialista mesmo no IPO assim, porque aquilo não tinha nada a ver com o dente. Entretanto, a partir daí foi operado uma vez, tiraram um bocado, depois trataram e aquilo foi sempre evoluído. Claro. Foram 9 anos. Durante 9 anos, todo este processo? Sim, durante 9 anos. Entretanto, aquilo foi sempre evoluído. Acabaram por tirar a parte do queixo toda, a língua e assim. Muito Entretanto, bem. acabou por não evoluir para cima, mas acabou por passar para baixo, que era o que os médicos diziam. Se subisse, era uma coisa mais rápida. Se descesse, era mais complicado. Era uma coisa para demorar muito mais tempo. Muito bem, Sr. Fernando. Muito obrigada pela sua pergunta e também por este testemunho sobre o caso do seu pai. Muito Continuação obrigada. de uma excelente semana e corra tudo bem. Muito obrigada. Obrigado, igualmente para vocês. Obrigado. Muito obrigada. Sr. Doutor, aproveito então para também lhe questionar se o caso do pai deste nosso telespectador é um caso comum. Pronto, portanto, estamos a falar de um caso em que foi visto pelo médico dentista num estado já bastante avançado. Daí o colega, o médico dentista que o observou, ter até encaminhado logo para o IPO. Pronto, Muito isto claro. é outro caminho que realmente podemos seguir. Nós falámos na questão do médico dentista fazer biópsia. Muitas vezes nós, clinicamente, vemos que a lesão já está num estado muito avançado, conseguimos perceber Claro. que estamos perante um cancro e no sentido de podermos até dar um caminho mais rápido, Claro. podemos encaminhar. Pronto, e encaminhar diretamente para o IPO, outro serviço de oncologia. Claro que sim. Muito obrigada pela sua presença neste consultório. Muito obrigada. Sra. Doutora, foi um gosto também, mais uma vez, recebê-la. Igualmente, o gosto é sempre Obrigada meu, já sabe. por toda a ajuda aos nossos telespectadores, acima de tudo, a continuação de um excelente trabalho. Obrigada. Muito obrigada e boa semana também. Obrigada. Muito Obrigada. obrigada.